Eu preciso começar esse vídeo com uma verdade brutal, que vai incomodar muita gente, mas que precisa ser dita. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, existem milhares de famílias brasileiras sendo destruídas silenciosamente pelas apostas online. E quando eu digo destruídas, não estou exagerando nem um pouco. Estou falando de casamentos terminando, de pais perdendo a guarda dos filhos, de pessoas perdendo suas casas, de jovens entrando em depressão profunda, de idosos tendo suas aposentadorias drenadas completamente. E sabe o que é mais assustador? A indústria das bets está crescendo exponencialmente, está se tornando cada vez mais agressiva e está destruindo vidas em uma escala que a gente nunca viu antes no Brasil. Os números são aterrorizantes. 58% dos apostadores regulares estão com dívidas há mais de 90 dias. Isso significa que mais da metade das pessoas que apostam regularmente estão devendo dinheiro que não conseguem pagar há 3 meses ou mais. E isso não é coincidência, isso não é falta de sorte. Isso é o modelo de negócio funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Deixa eu te explicar uma coisa que a maioria das pessoas não entende. As casas de apostas não são empresas de entretenimento. Elas não existem para te divertir. Elas são máquinas matematicamente projetadas para extrair dinheiro das pessoas da forma mais eficiente possível. Cada algoritmo, cada notificação push, cada bônus, cada promoção, tudo é cuidadosamente calculado por matemáticos, psicólogos comportamentais e cientistas de dados para te manter apostando, para te manter perdendo, para te manter voltando. E eles são absurdamente bons no que fazem. Eles estudaram décadas de pesquisa sobre vício, sobre comportamento humano, sobre gatilhos psicológicos. Eles sabem exatamente como explorar suas vulnerabilidades emocionais, suas fraquezas psicológicas, seus momentos de fraqueza. E o pior de tudo é que eles fazem isso de forma completamente legal, com propaganda massiva, com celebridades promovendo, com patrocínio de times de futebol, normalizando algo que está causando uma epidemia de endividamento e destruição familiar. Vamos falar dos números reais, porque números não mentem. Tem uma pesquisa recente que mostrou que 76% do dinheiro que as classes C, D e E gastam com lazer está indo para apostas online. 76%. Isso significa que as pessoas mais vulneráveis financeiramente, aquelas que deveriam estar economizando cada centavo, estão colocando 3/4 do seu dinheiro de lazer em um sistema projetado para fazê-las perder. E tem mais. 34% dos jovens entre 18 e 25 anos estão adiando planos de vida importantes, como faculdade, casamento, compra de casa, por causa de dívidas com apostas. 1/3 da juventude brasileira está literalmente hipotecando o futuro por causa do tigrinho, do aviãozinho, das apostas esportivas. Deixa isso afundar por um segundo. Uma geração inteira está sendo financeiramente destruída antes mesmo de começar a vida adulta de verdade. Agora deixa eu te contar histórias reais de famílias que foram destruídas, porque números são importantes, mas histórias humanizam o problema. Conheci um caso de um pai de família, trabalhador, cara honesto, que começou a apostar só por diversão nas partidas de futebol. No começo era 20, 30 reais por semana. Nada demais, ele pensava. Ele até ganhou algumas vezes no início, o que reforçou a ilusão de que ele tinha algum controle, alguma habilidade. Mas aí começaram as perdas. E como todo apostador, ele pensou: eu só preciso ganhar uma vez grande para recuperar tudo que perdi. Então ele começou a apostar mais. Pegou dinheiro do cartão de crédito. Quando o limite do cartão acabou, pegou o empréstimo. Quando não conseguiu mais empréstimo no nome dele, pegou no nome da esposa sem ela saber. Em 6 meses, esse homem tinha acumulado mais de 80 mil reais em dívidas. A esposa descobriu quando começaram a chegar oficiais de justiça em casa. O casamento acabou, ele perdeu a guarda dos filhos, perdeu o carro, quase perdeu a casa. E a parte mais triste, ele continua apostando, porque agora ele está viciado de verdade, porque ele acha que a única forma de sair do buraco é ganhando uma aposta grande. Tem outro caso que me marcou profundamente, de uma jovem de 23 anos que estava juntando dinheiro para fazer uma faculdade de medicina. Ela tinha um sonho, tinha disciplina, trabalhava e guardava cada centavo há 3 anos. Tinha conseguido juntar quase 40 mil reais. Aí ela viu uma propaganda de um influenciador que ela seguia, mostrando como ele tinha transformado 100 reais em 10 mil em uma semana nas apostas. Ela pensou: se eu conseguir multiplicar meu dinheiro, eu posso pagar a faculdade inteira à vista e ainda sobra. Ela colocou 1.000 reais para testar. Ganhou 3 mil. Sentiu aquela euforia, aquela adrenalina. Colocou os 3 mil. Perdeu tudo. Tentou recuperar. Colocou mais 5 mil. Perdeu. E foi assim, em uma espiral descendente incontrolável, até que em 2 semanas ela tinha perdido os 40 mil reais que levou 3 anos para juntar. O sonho da faculdade acabou.
Ela entrou em depressão profunda, teve que fazer terapia, passou meses sem conseguir trabalhar direito. A família ficou destruída vendo aquilo. E sabe o pior? A plataforma onde ela apostou continua mandando notificações todos os dias, tentando fazê-la voltar, oferecendo bônus especiais de retorno. E olha, tem uma categoria de vítimas que está sendo completamente invisibilizada nessa discussão. Os idosos. Tem um número crescente de aposentados, pessoas de 60, 70, 80 anos, que estão perdendo suas aposentadorias inteiras em apostas online. E eu sei o que você está pensando, mas como um idoso cai nisso? É mais fácil do que você imagina. Muitos estão sozinhos, entediados, isolados socialmente. Aí vem propaganda na TV, no celular, em todo lugar. Acham que é uma forma de entretenimento, que é só um joguinho inocente, e começam a apostar. Só que o cérebro de uma pessoa idosa é ainda mais vulnerável aos mecanismos de vício das apostas. Tem casos documentados de idosos perdendo 3, 4, 5 mil reais por mês da aposentadoria em bets. E quando a família descobre, muitas vezes já perderam dezenas de milhares de reais, já estão com a casa penhorada, já estão em situação de miséria. E sabe quem sofre com isso? A família inteira. Porque agora os filhos têm que sustentar os pais, porque não tem mais dinheiro para remédios, para alimentação adequada, para nada. Agora vamos falar sobre a mecânica psicológica por trás disso tudo, porque entender como funciona é fundamental para se proteger. As plataformas de apostas usam algo chamado reforço intermitente variável, que é a mesma técnica que torna as máquinas caça-níqueis tão viciantes. Basicamente, você ganha de vez em quando, mas nunca sabe quando vai ganhar. Essa imprevisibilidade cria no cérebro uma compulsão muito mais forte do que se você ganhasse sempre ou nunca ganhasse. É o mesmo princípio que faz as pessoas ficarem horas rolando feed de rede social esperando pelo próximo post interessante. Só que no caso das apostas, você está literalmente queimando dinheiro enquanto o seu cérebro está sendo sequestrado por dopamina. E tem mais. Eles usam cores vibrantes, sons de vitória exagerados, celebrações visuais extravagantes quando você ganha. Tudo para maximizar a liberação de dopamina no seu cérebro. E quando você perde, eles minimizam, fazem parecer que foi quase, que na próxima você consegue. É manipulação psicológica científica aplicada contra você. E aqui vem algo que pouca gente sabe. As plataformas de apostas têm acesso a uma quantidade assustadora de dados sobre você. Elas sabem quanto você ganha, quanto você gasta, em que horário você aposta mais, quando você está mais vulnerável emocionalmente, qual tipo de aposta te atrai mais. E elas usam esses dados para personalizar as ofertas, para te enviar notificações nos momentos exatos em que você está mais propenso a ceder. Se você costuma apostar depois de perder seu time, eles sabem disso e te mandam uma oferta especial. Se você aposta mais quando bebe, eles identificam o padrão de horário e te bombardeiam nessas horas. É uma guerra psicológica desigual onde você está completamente desarmado e eles têm todo o arsenal de ciência comportamental do mundo. Tem também o problema das dívidas que se acumulam de forma exponencial. Porque quando você começa a perder e fica desesperado para recuperar, você não pega dinheiro de uma fonte só. Você esgota o cartão de crédito, depois pega empréstimo pessoal, depois empréstimo consignado se puder, depois pede para amigos e família inventando desculpas, depois vai para agiotas em casos extremos, e cada uma dessas dívidas tem juros. O cartão de crédito tem juros absurdos, o empréstimo pessoal tem juros altos, o agiota tem juros criminosos. Então, mesmo que você pare de apostar hoje, você já está com uma dívida que dobra a cada poucos meses por causa dos juros compostos. Vi casos de pessoas que deviam 30 mil reais inicialmente e em um ano estavam devendo 80, 90 mil reais só de juros acumulados. E aí a pessoa fica presa em um ciclo vicioso. Precisa trabalhar só para pagar juros, não consegue pagar o principal. A dívida continua crescendo e a única luz no fim do túnel que a pessoa vê é fazer uma aposta grande e ganhar tudo de uma vez. O que obviamente nunca acontece. Vamos falar sobre o impacto nas crianças, porque esse é um aspecto que ninguém discute. Quando um pai ou uma mãe está viciado em apostas, as crianças sofrem de múltiplas formas. Primeiro, a instabilidade financeira. Falta dinheiro para comida, para material escolar, para roupas, para necessidades básicas. Segundo, a instabilidade emocional. A criança vive em um ambiente de estresse constante, vendo os pais brigando por dinheiro, vendo a tensão, a ansiedade, às vezes a violência que surge disso. Terceiro, a negligência. Um pai viciado em apostas está mentalmente ausente, está sempre no celular, sempre pensando na próxima aposta, não está presente emocionalmente para os filhos. E quarto, o modelo. A criança cresce vendo apostas como algo normal, como uma forma de tentar resolver problemas financeiros e corre o risco de repetir o padrão.
Tem estudos mostrando que filhos de apostadores compulsivos têm probabilidade muito maior de desenvolver vícios no futuro, seja de apostas, de álcool, de drogas, de qualquer coisa. E agora vem a parte que vai te deixar com raiva. As empresas de apostas sabem de tudo isso. Elas têm pesquisas internas mostrando o dano que causam. Elas sabem que estão criando vícios, que estão destruindo famílias, que estão causando suicídios até. E continuam fazendo porque o lucro é gigantesco. A indústria de apostas online no Brasil movimenta bilhões de reais por ano. E a maioria desse dinheiro vem das pessoas mais vulneráveis, daqueles que menos podem perder. É uma transferência massiva de riqueza dos pobres para os ricos, dos viciados para os donos de plataforma, dos desesperados para os investidores internacionais. E eles fazem isso com propaganda massiva, com influenciadores digitais promovendo, com patrocínio de eventos esportivos, normalizando, glamourizando e aceitável algo que é fundamentalmente predatório. Tem uma estratégia particularmente nojenta que eles usam: o bônus de boas-vindas. Quando você se cadastra, eles te dão dinheiro grátis para apostar, tipo 100, 200 reais de bônus. Parece generoso, né? Mas é uma isca, porque esse dinheiro de bônus vem com condições impossíveis. Você precisa apostar 20, 30, 40 vezes o valor do bônus antes de poder sacar qualquer coisa. E enquanto você está tentando cumprir essas condições, você está desenvolvendo o hábito de apostar, está treinando o seu cérebro a buscar aquela dopamina, está criando o vício. E quando você finalmente percebe que não vai conseguir sacar o bônus, você já está fisgado, já colocou seu próprio dinheiro, já está na espiral. É genial do ponto de vista do negócio, mas é absolutamente predatório do ponto de vista ético. Agora, como sair desse buraco? Porque se você está assistindo esse vídeo e está com problema de apostas, ou conhece alguém que está, eu preciso te dar caminhos práticos. Primeiro, admita que tem um problema. Vício é doença, não é fraqueza de caráter. Você não é burro, você não é fraco. Você foi deliberadamente manipulado por uma indústria que investe bilhões em fazer exatamente isso. Segundo, delete todos os aplicativos de apostas agora. Não depois que eu recuperar o que perdi. Agora, cancele sua conta. Peça autoexclusão. Faça o que for necessário para criar barreiras entre você e as apostas. Terceiro, busque ajuda profissional. Tem psicólogos especializados em vício em jogos. Tem grupos de apoio como Jogadores Anônimos que são gratuitos. Tem tratamento disponível. Você não precisa fazer isso sozinho. Quarto, seja honesto com sua família. Eu sei que é difícil, eu sei que tem vergonha, mas esconder só piora. Sua família pode te ajudar, pode te apoiar, pode ser seu sistema de suporte para você não recair. E para quem está do outro lado, para quem tem um familiar apostando compulsivamente, o que fazer? Primeiro, não empreste dinheiro. Eu sei que é difícil, eu sei que você ama a pessoa, mas emprestar dinheiro para um apostador compulsivo é jogar dinheiro fora e perpetuar o vício. Segundo, ofereça ajuda real, não dinheiro. Ofereça ir junto em uma consulta psicológica. Ofereça buscar informações sobre tratamento. Ofereça seu tempo e presença. Terceiro, estabeleça limites claros. Você não pode controlar as escolhas da outra pessoa, mas você pode controlar como você reage a essas escolhas. Não assuma as consequências das apostas dela. Deixe que ela enfrente as consequências, porque só assim ela vai ter motivação real para mudar. Quarto, cuide de você também. Viver com um apostador compulsivo é extremamente desgastante. Considere terapia para você. Participe de grupos de apoio para familiares. Não se sacrifique completamente. E tem uma coisa importante: se você ainda não aposta, não comece. Eu sei que a propaganda é tentadora. Eu sei que parece divertido. Eu sei que seus amigos talvez estejam fazendo. Mas não vale a pena. As probabilidades estão matematicamente contra você. A casa sempre ganha no longo prazo. Sempre. Não existe sistema para ganhar. Não existe estratégia infalível. Não existe jeito de burlar as probabilidades. É matematicamente impossível. E mesmo que você seja uma das raríssimas exceções que ganha no curto prazo, o vício que você pode desenvolver vai custar muito mais do que qualquer ganho temporário. Então simplesmente não comece. Use seu dinheiro para qualquer outra coisa. Invista, poupe, gaste com experiências reais, doe para a caridade, faça o que quiser, mas não coloque em apostas. Para os jovens especificamente, eu preciso dizer: vocês estão sendo especialmente alvejados por essa indústria. Os influenciadores que vocês seguem, muitos estão sendo pagos para promover apostas. Aqueles prints de ganhos absurdos que vocês veem, na maioria das vezes, são falsos ou extremamente raros e não representativos da realidade. Aquela promessa de ficar rico rápido é mentira. A verdade é que 95% dos apostadores perdem dinheiro no longo prazo. Vocês têm a vida inteira pela frente, têm sonhos, têm potencial.
Não joguem isso fora por causa de uma ilusão vendida por uma indústria predatória que não se importa com o futuro de vocês. E agora eu quero saber de você. Você ou alguém da sua família está lutando contra vício em apostas. Como isso tem afetado vocês? Você conseguiu sair ou está tentando sair? Ou talvez você tenha conseguido evitar cair nessa armadilha? Compartilhe aqui nos comentários sua experiência, porque isso pode salvar alguém. Muitas vezes uma pessoa lendo um comentário real de alguém que passou por isso é o que faz ela tomar coragem para buscar ajuda. Vamos criar uma rede de apoio aqui. Vamos ajudar uns aos outros. E se esse vídeo abriu seus olhos para o perigo real das apostas online, se te fez entender a manipulação por trás dessa indústria, deixa aquele like aqui embaixo. Esse é um assunto que precisa ser discutido amplamente, que precisa chegar em mais pessoas antes que mais famílias sejam destruídas. E se inscreve no canal Crocodilo Financeiro, ativa o sininho, porque eu vou continuar expondo verdades incômodas que a indústria não quer que você saiba. Lembra sempre, aqueles aplicativos coloridos, aquelas propagandas animadas, aqueles bônus tentadores, são isca, são anzóis projetados cientificamente para pescar você e drenar seu dinheiro. Você é mais inteligente que isso, você merece mais que isso. Sua família merece mais que isso. Não caia nessa armadilha. E se já caiu, ainda há tempo de sair. Busque ajuda hoje. Não amanhã, não depois da próxima aposta. Hoje. Sua vida e sua família valem infinitamente mais do que qualquer possibilidade de ganho em uma aposta. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, proteja-se e proteja quem você ama. Um abraço.